Graça e paz, meus amados. Bom dia para todos. Faz tempo que eu não gravo nada, mas é a correria, né? É a correria do dia a dia. E agora, nessa fase tão difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, né? Eu queria só fazer umas observações que eu tenho visto. Irmãos, que coisa, não? Até bem pouco tempo atrás, as pessoas que não frequentavam templos religiosos eram chamados de desigrejados, eram os hereges, eram os do contra, né? Os rebeldes. E a pessoa sempre batia no peito, mas o meu templo, porque eu tenho que ir no templo, porque nós temos que ir no templo, porque eu tenho que ir na minha igreja buscar Deus, porque é lá que eu encontro Deus, é lá que eu vou cultuar Deus, é lá que não sei o quê. E os pastores, os líderes religiosos, esses cara de pau sem vergonha, eles ficavam incentivando o povo. Não, porque vocês têm sim que ter uma igreja, tem que ter uma denominação, tem que ir para a igreja sim. Quem não vai para a igreja que tá lascado, tá jogado às traças. Quem, né, é rebelde, é mundano, é ímpio. Eu falava um monte de coisa que sem entender nada do que eles estavam falando. Essa que é a verdade. E olha que coisa, precisou vir uma tragédia, uma pandemia, né, que na realidade é apenas cumprimento de profecias, né? Olha, mais uma coisa, só está começando. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Só está começando. Então precisou vir uma tragédia dessa, né, se abater sobre o mundo inteiro, todos os países, de todos os continentes, para que as pessoas ficassem em casa. Aí, como esses líderes religiosos não têm o que dizer, porque vão dizer o quê? Você tem que ir para a igreja? Você tem que estar lá no templo? Porque lá que é a casa de Deus, eles fingiram que está tudo certo, né? Que é isso mesmo. E por um decreto, né, que foi dado pelos líderes políticos, todas as igrejas foram fechadas, todas essas empresas religiosas foram fechadas, né? E agora os pastores fazem culto aonde? No Facebook. Lives, vídeos conferência, grava o culto, vamos fazer uma live do culto. Quer dizer, antes não podia, porque tinha que estar lá, né, nessas empresas religiosas, porque tinha que gerar dinheiro para a empresa. E agora pode, pelo Facebook, pode, pelo YouTube, pode fazer lives. Ou seja, eles não querem soltar o ganha-pão deles, porque eles estão desesperados, porque fechou a casa de venda deles. Estão desesperados, entendeu? Tem uns, e a gente sabe que tem, que abrem até as suas casas de vendas escondidas do governo. Ou vocês acham que nas favelas, nas grandes comunidades aí, você acha que não tem os pastores rebeldes, né, contra o sistema, que estão abrindo suas casas de venda só para poder não deixar de lucrar? A gente está vendo ir na televisão esses líderes religiosos, aquele chapelão safado que devia estar preso, um homem daquele, entendeu? E o outro lá pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não deixarem de contribuir, né? Para poder manter a obra de Deus, ou seja, manter a televisão que ele por ego, ele mantém, porque quanto mais gente ele arrecada, mais dinheiro entra. Ele acabou de comprar uma pousada em Fernando de Noronha. Você tem pousada, irmão? Pobrezinho que ajuda lá com o dízimo. Você tem casa própria? Você tem carro? Porque a maioria nem tem nada disso. E tira do sustento, tira da boca para poder entregar na mão desses. Enfim, vamos, né? A gente pensa, mas não fala. Desses vagabundos que querem viver às custas de vocês. Irmãos, abram seus olhos. Abram seus olhos. Nunca nas escrituras, nunca na Bíblia foi se falado para você frequentar templo. Nunca. Larga de ser rebelde você. Não vá. Não vá. Para de ficar fazendo live com esses pastores vagabundos. Ai, mas meu pastor é uma bênção. Que bênção? Ele já usa um título que nem dele não é. Ele usa um título de um pastor que morreu por nós. Ele ressuscitou, ele deu a vida por nós. Se você não acredita, lê lá a sua Bíblia em João 10. Entendeu? O nosso Salvador, ele morreu por nós. Por isso que ele é chamado de bom pastor. O resto é salafrário. Porque o pastoreio é dom dado a qualquer pessoa pelo Pai na hora que ele quer, que ele acha que é devido dar. Parem de ser enganados, irmãos. Vocês já estão em casa, todos em isolamento, entendeu?
Leiam as escrituras pensando e pedindo ao Pai o discernimento, a sabedoria. Para de ser enganado por homem. Para de dizer, eu frequento, eu sou daquela igreja. Que isso é da igreja, isso é de empresa. Isso é de empresa religiosa, de casa de venda. Entendeu? Essas casas de venda que estão sendo destruídas. Lá não era a casa de Deus? Lá não era a casa do Pai, que vocês sempre falavam? Lá não fazia cura, fazia culto de milagre, curava até bicheira, financeiro, problema financeiro conjugal, e AIDS e câncer, não curava tanta coisa. Por que não cura o coronavírus? Eu não vi nenhum caso de coronavírus confirmado sendo curado por pastor. E um que tentou enganar, entendeu? A população, há pouco tempo atrás, vendendo óleo ungido. E teve um outro aqui em São Paulo que tentou vender álcool ungido, a R$500 o frasco, entendeu? Eles foram proibidos de fazer isso pelo Ministério Público. Porque o Ministério Público entendeu que o que eles estão fazendo é falcatrua, é pilantragem, é mentira. Então larga de ser enganado, irmão. Para com isso. Esse negócio de fazer jejum. Olha que desespero que esses religiosos estão. Estão perdidos que nem barata tonta. Não sabem para onde vão. Tem uns que se dobram até de joelho na frente do prédio. No meio da rua. Que coisa feia, irmãos. Já olhou na sua Bíblia para ver se está falando isso? Se isso pode? Já olhou na sua Bíblia para ver se o Deus que vocês falam, né? Que para nós é o nosso eterno, o nosso Pai Celestial. Se Ele fala para vocês fazerem isso? Ou será que ele mandou dobrar o seu joelho num lugar íntimo, no quarto, para que ninguém veja? Né? Porque esses que se dobram em praça pública para fazer orações já ganharam seu galardão. Irmãos, abram seus olhos. Vocês são inteligentes, são pessoas inteligentes, entendeu? Parem de ser enganados pelos líderes religiosos. A única coisa que eles querem de vocês é dinheiro. E agora mais do que nunca, porque eles estão desesperados sem ganhar dinheiro. Desesperados. Teve um aí que quase bateu de frente com o presidente aí, sabe? Que também é outro misturado também com a corja. Mas, enfim, bateu de frente aí. Eu vou manter meu tempo aberto. Aí saiu uma lei lá para ele fechar, que se ele não fechasse, ele ia pagar mais de R$10.000 por dia. Entendeu? Um tal de mala cheia que tem por aí, que todo mundo conhece. Então, parem, irmãos. Parem de seguir líderes religiosos, líderes políticos. Entendeu? O que esse presidente, que eu votei nele na época por influência do meu marido também, porque achou que fosse uma boa pessoa, né? Não que vai resolver o problema do nosso país, porque afinal de contas nós sabemos que o nosso país e o mundo só tem jeito de um jeito. É o pai colocando o seu filho como governador desse mundo, entendeu? Como rei, porque ele já é rei absoluto. É só com a mão dele que tudo vai se consertar. Homem nenhum tem o poder para consertar nada. Mas na época nós acreditamos que ele podia ser uma boa pessoa. Aliás, quer saber? Era o pior era o melhor entre os piores. Essa que é a verdade. E, no entanto, no dia seguinte eu já me arrependi, porque eu vi que era só mais um, entendeu? E ele está se mostrando ser só mais um, porque é um político religioso. Onde já se viu um político ordenar um jejum nacional? Que isso? Um jejum nacional? Entendeu? E pior, os tolos foram fazer. Os que acreditam que ficar sem comer um dia vamos resolver o problema do país, vamos curar o coronavírus. Gente, por favor, vocês são inteligentes. Entendeu? Parem de ser cegos, guiados por outros cegos. Entendeu? Porque o que falta para essas pessoas é entendimento. Leiam as escrituras, acordem. Acordem, porque o tempo urge. Gente, estamos nos últimos dias. Será que vocês não perceberam isso ainda? Até quando vocês ficarão presos em empresas religiosas? É a salvação de vocês, meus irmãos. É a vida de vocês. Será que não tem valor? Será que a vida de vocês não tem valor? O nosso Pai, Ele mandou o Filho dele para morrer por nós. Você tem noção do que é um filho morrer por pessoas que não conhecem? Vocês têm noção do que é perder um filho? Então, irmãos, abram seus olhos. A vida de vocês é valorosa demais para ficar perdendo tempo, para poder seguir líderes religiosos, líderes políticos. Abram seus olhos. Os últimos dias chegaram. E bando de pastor vagabundo, vai trabalhar, vai caçar uma roça para capinar. Para de ficar enganando o povo. Vocês são os primeiros que merecem a destruição. Parem com isso. As escrituras estão aí para vocês também se arrependerem. Então se arrependam, irmãos, rápido, porque os dias estão acabando. Você está preparado? Você está preparado? Por favor, se preparem, salvem suas vidas. Aproveitem agora, que é o último momento.
Está acabando, irmãos. O último suspiro vai ser dado logo, logo. Então, irmãos, estejam preparados. O Messias está voltando para nós, para acabar com tudo isso, para a gente ter uma vida maravilhosa. Parem de seguir líderes religiosos, não se enganem com religião, parem. Larguem de ser religiosos e sejam seguidores do Mestre. Foi ele que morreu e deu sua vida por nós no madeiro, tá bom? Fica um abraço aqui dessa irmã que ama tanto vocês.